Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Carlos Duarte e hoje vamos colocar em prática tudo o que aprendemos nesse módulo para criar o nosso cartão de visita. Como vocês podem ver, o aplicativo tem um layout estruturado de cima para baixo. Dentro dessa coluna, nós temos alguns componentes como uma imagem circular, um texto com o nosso nome, uma informação sobre o que fazemos e uma linha horizontal separando esses primeiros componentes de outros dois que exibirão o nosso telefone e o nosso e-mail. Então, vamos começar a criar esse layout. Primeiramente, eu vou deletar todo o meu widget row até onde eu tenho esse comentário. No lugar dele, vamos colocar o widget de coluna, ou seja, um column. Como vimos na aula passada, eu preciso informar os filhos que serão posicionados na direção vertical dentro da minha coluna. O primeiro filho será um componente chamado Circle Avatar. Esse widget exibe uma imagem em formato circular e é utilizado frequentemente para representar imagens de perfil de usuário. E mesmo que não estejamos criando um perfil de usuário no nosso app, ainda faz sentido utilizar esse widget para que nossa imagem seja carregada automaticamente em um formato de círculo. E você pode ter certeza, existem vários desses widgets que a equipe do Flutter criou para situações de uso comum. E aí eu pergunto a você, o que eu posso colocar dentro de um Circle Avatar? Bem, se você clicar sobre o Circle Avatar e pressionar Ctrl J no Mac ou Ctrl Q no Windows, você verá uma nota rápida sobre o widget selecionado. Essa nota rápida mostrará tudo o que você pode definir no seu Circle Avatar, incluindo sua cor, seu filho, uma imagem de fundo ou a propriedade que define o raio do círculo. Vamos iniciar o nosso Circle Avatar de maneira bem simples. Eu vou adicionar a propriedade Radius e vou definir ela para 50 pixels. Dessa forma, um círculo azul é mostrado na nossa tela. Digamos que eu queira mudar a cor do círculo para verde. Nesse caso, basta eu adicionar a propriedade Background Color e defini-la como verde. Depois disso, basta salvar. Dessa maneira, podemos testar todas as propriedades que vimos na nota rápida e personalizar o nosso widget da maneira que quisermos. Bom, agora eu tenho um desafio para você. Ao invés de ter uma cor de fundo, eu quero que você descubra como adicionar uma foto sua ou qualquer outra imagem de sua preferência. Caso queira, você pode utilizar uma imagem da internet. Se você for usar uma imagem sua, você precisará configurar os assets do Flutter para que a imagem possa ser exibida dentro do Circle Avatar. Então, utilize as notas rápidas e o que você aprendeu nas aulas passadas e tente cumprir esse desafio. E nesse pequeno intervalo, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido cumprir o desafio. Eu separei uma foto minha aqui na área de trabalho. Veja que o nome da foto é Carlos e a extensão do arquivo é JPG. Agora, eu vou voltar ao meu projeto do Flutter e criar um novo diretório chamado Imagens. Aqui, eu vou arrastar e soltar a minha imagem na pasta de imagens que eu acabei de criar e depois eu vou clicar em OK. Como nós importamos o nosso projeto do GitHub, uma caixa de diálogo aparecerá questionando se queremos rastrear as alterações que estamos fazendo nesse projeto. E você pode ir em frente e clicar em Sim. Aqui nós temos a nossa imagem, que agora está dentro do nosso projeto, em uma pasta chamada Imagens. O próximo passo agora é editar o arquivo pubspec.yaml para informar que adicionamos uma nova imagem ao nosso projeto. Antes disso, vamos apagar todos esses comentários aqui para deixar o nosso código mais visível. Agora, podemos prosseguir e adicionar as configurações que precisamos. Lembre-se de que os comentários nesse arquivo começam com o jogo da velha. Tente não excluir acidentalmente partes que não sejam comentários, como a do SDK. Caso contrário, você terá grandes problemas durante a compilação.
Eu também vou deletar tudo isso aqui e depois descomentar essas linhas aqui. Lembre-se que o nosso arquivo YAML é muito dependente das indentações. Logo, o nosso assets deve estar no mesmo alinhamento do User Material Design, porque ele é uma espécie de filho das configurações do Flutter. Com isso, a imagem que queremos mostrar deve ser recuada por 2 espaços. Para indentar corretamente, você pode apertar a barra de espaços 2 vezes ou apertar o Tab para fazer esse espaçamento. Agora, eu vou deletar essa segunda linha pré-definida e vou modificar o caminho da primeira linha para imagens/carlos.jpg. Lembre-se que o seu arquivo pode ter qualquer outro nome. Vamos então executar o pubget para adicionar essa imagem ao nosso projeto. Feito isso, estamos prontos para mudar o nosso Circle Avatar. E ao invés de ter uma cor de fundo, vamos ter uma imagem de fundo. Aqui, a nossa imagem vai ser um Asset Image, e o caminho para essa imagem é imagens/carlos.jpg. Agora podemos clicar em salvar para ver a nossa imagem aparecer no Circle Avatar. Viram que legal? Bom, se você teve algum problema para configurar os assets ou para entender como o PubSpec YAML funciona, volte à aula número 9 e certifique-se de revisar o ponto onde falamos detalhadamente sobre como importar imagens para os nossos projetos. Agora que configuramos o nosso Circle Avatar, o próximo passo é adicionar o nosso nome ao cartão de visita. Para isso, eu vou adicionar um widget de texto. E o texto para esse widget, que é o meu nome. Nesse ponto, você pode ver que o texto aparece com layout padrão, ou seja, um texto de cor preta com uma fonte pequena. E se quiséssemos personalizar o estilo do nosso texto? Bem, podemos dar uma olhada na documentação rápida do meu widget text para ver as informações sobre esse widget. Vemos aqui que podemos inserir dados de entrada, que no meu caso é o texto Carlos Duarte. Veja também que existe uma propriedade que define o estilo do nosso texto. E essa propriedade é exatamente o que queremos para personalizar o nosso texto. Portanto, temos que definir a propriedade chamada Style, e ela será do tipo TextStyle. Então, vamos adicionar a propriedade de estilo e alterá-la para um estilo de texto. Agora, como podemos configurar o nosso texto? Bem, o Android Studio é muito útil e já nos mostra aqui que podemos definir a cor, o tamanho da fonte, a espessura dela, estilo, espaçamento entre letras e todas outras essas coisas. No nosso caso, vamos começar alterando o tamanho da fonte. E eu vou mudar para uma fonte com tamanho de 40 e vou clicar em salvar para que possamos ver como vai ficar. Parece que ficou um tamanho bom. Agora, eu vou alterar a cor para branco. Assim parece que ficou muito melhor, não é mesmo? A última coisa que eu vou fazer é colocar esse texto em negrito. Nesse caso, eu adiciono a propriedade FontWeight e defino ela como fontweight.bold. Ao salvar, veremos que o texto agora está em negrito. Veja que a única diferença entre a aparência do nosso projeto atual para o nosso cartão de visita final é o formato da fonte, ou seja, o tipo da fonte utilizada. Então, como podemos incorporar fontes personalizadas ao invés de usar as fontes padrões do sistema? Bom, pessoal, trata-se de um processo bem simples e eu irei mostrar todos os detalhes na nossa próxima aula. Se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like e ative as notificações. Espero vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.